Mas apesar desse dia de sol e com muito calor, hoje aqui na capital, na região metropolitana, a previsão é de chuva para os próximos dias. Tem uma previsão aí de ciclone extratropical, inclusive de vento forte em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul. E é por isso que eu vou para a redação integrada do Grupo Bandeirantes de Comunicação para conversar com a Maria Fernanda Luxinger. Boa tarde, Nanda. O que vem por aí? Muita chuva, muito vento. Qual é o alerta dos meteorologistas? Oi, Tice. Boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha aqui no Boa Tarde Rio Grande. Pois é, dias de calor intenso aqui no Rio Grande do Sul e a gente sabe que depois do calor, às vezes vem a chuva e é justamente isso que deve acontecer. Mas são dois fenômenos diferentes. Primeiro, a gente tem a partir desta terça-feira, ainda hoje, chuva que acontece por conta dos fenômenos da primavera-verão. Essa estação que a gente está entrando com mais intensidade agora, a partir do mês de outubro, depois vem o verão também. E quando tem muito calor, a gente tem também essas chuvas temporárias que são mais localizados e que hoje, terça-feira, devem acontecer principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul. Deve ter raio, deve ter vento forte, chuva, principalmente no centro, norte e áreas da fronteira. Aí, estudo relacionado a esses temporais de primavera. Além disso, como a gente vê agora na tela, tem a formação de um ciclone extratropical. Este ciclone, ele está se formando na costa do Uruguai, então ele não se forma aqui na costa do Brasil, também não é tão próximo aqui ao Rio Grande do Sul, mas claro, também traz impactos à população gaúcha em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Ele deve se intensificar, ele deve aparecer, na verdade, na quarta-feira e se tornar um pouco mais intenso durante a quinta-feira, que é o dia que deve chamar mais a atenção e a gente deve mais notar esses ventos mais fortes, que devem chegar até os 80 km por hora em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Na Grande Porto Alegre, que é a área de maior população em que esse ciclone vai atingir, o ciclone chega também no início da tarde da quinta-feira com esses ventos de acima também de 80 km por hora. Nossa produção conversou hoje mais cedo com o Marcelo Schneider, que é meteorologista do INMET, que nos alerta que esse ciclone, apesar de ser um momento de atenção, não deve causar estragos que nem a gente já viveu em momentos passados. A gente acompanha agora. Ele não pode ser comparado a eventos anteriores, é mais em função da chuva de 2, 3 horas que pode ser eventualmente forte. Há um risco também de queda de granizo, mas o principal são as rajadas de vento. Tá? Essa da quinta-feira, em praticamente todo o estado, os ventos podendo em alguns pontos até mesmo passar aí dos 80, talvez até se aproximar ou superar os 100 km por hora, isso ao longo da passagem da linha de instabilidade. Na sexta-feira, a situação já começa a melhorar, mas o litoral do estado, a faixa leste, principalmente o litoral, ainda tem ventos fortes, e a expectativa, então, é de que na sexta-feira as outras áreas do estado já comecem a ter melhoria nas condições do tempo. Por mais que o fenômeno não seja mais forte do que o que a gente já viveu aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tem se acostumado aí com esses ciclones, temporais mais fortes, tudo que acontece aqui nos últimos meses aqui no Rio Grande do Sul, é um momento, claro, de atenção. Sempre que tem um ciclone, a gente deve ficar um pouco mais atento, principalmente na quinta-feira, quando aqui na região metropolitana os ventos devem ser mais intensos aí a partir dos 70 até os 80 km por hora, e como disse o Marcelo Schneider, meteorologista, na sexta-feira mais intenso aí em regiões do litoral também, Tícia. Importante salientar, né? O Marcelo pontuou bem, e quando a gente faz esses alertas meteorológicos, os meteorologistas fazem, a gente repassa. Tem um ciclone que a gente viu na imagem se formando lá no Uruguai, aí nos próximos dias. Esse ciclone depois ele vai, a gente está vendo na imagem, ele vai avançando para a costa do Rio Grande do Sul, mas em direção da parte interna do oceano, para alto mar. Ou seja, ele vai ter impactos aqui no Rio Grande do Sul, especialmente a questão do vento e a questão da chuva, mas não é nada parecido com o que a gente viveu em maio. A gente está um pouco e muito assustado, e com razão, quando a gente fala em chuva, quando a gente fala em temporais. O que pode ter são questões realmente isoladas, né? A gente vê nesse mapa aí que tem alguns pontos ali que aparecem os pontinhos vermelhos, que são volumes maiores de chuva em algumas áreas mais isoladas do estado. É óbvio que isso é uma projeção e que pode ser alterada aí nas próximas horas. Com certeza, Tícia. A gente sabe que quando tem um ciclone, como a gente vê, dá para ver exatamente agora na tela as imagens. Ele se afasta do Rio Grande do Sul, mas não é por isso que a gente não vai sentir de alguma forma, bem como tu disse. O vento chega aqui um pouco mais intenso, inclusive deve afetar outros estados aqui do sul também, Santa Catarina e Paraná também devem ter um vento mais intenso durante a quinta-feira. Mas nada que traga uma grande preocupação. Tu também bem disse, essa previsão do tempo ela pode mudar, tudo é muito flexível e a gente com certeza vai atualizando aí nas próximas horas, se esse ciclone vai ter mais intensidade, se ele vai perder
perder força. Por enquanto, é mais um fenômeno que deve trazer aí vento e chuva, mas nada que tenha trazido um alerta muito forte aqui para os gaúchos. Bom, a Nanda vai atualizar isso no Band Cidade, é isso, Nanda? Isso, no Band Cidade às 10:07, a gente atualiza mais uma vez e, claro, ao longo da programação da Band, se tiver alguma mudança aí muito preocupante. E amanhã ela volta aqui do Boa Tarde, né, para falar do tempo, como é que vai estar essa situação, porque essa mudança do tempo, ela começa por agora, entre hoje e amanhã, e ela se estende até sexta-feira. Obrigado, Nanda, boa tarde. Valeu, Tícia, até mais. Pois aí, a gente estava conversando daquela história, que é uma história